Meu Deus do céu, o tempo ruge. Vamos lá. Esse texto interessante aqui, eu recomendo, tem no sebo de livro, ou então vai lá na ECA, na biblioteca da ECA da USP, e retira aqui para dar uma lida que vale a pena. É esse texto do Ricardo Bedendo, tá, que está nessa coletânea, né, da Intercom, Estudos Interdisciplinares de Comunicação, que é esse texto aqui, do futebol ao futebite telemediático, a bola telânica e os novos significados do jogo. Esse texto é interessante pelo seguinte, eu acabei encontrando aqui em casa, eu falei, nossa, olha que legal de antes do VAR isso daqui. E ao final do texto tem uma coisa que talvez, sei lá, a questão do VAR, por que surgiu? Ele faz uma diferença, para simplificar, para ir direto ao ponto, sem, assim, uma revisão da bibliografia, aquela coisa toda, entre uma diferença entre rito, futebol e futebite, que eu achei bem interessante. O futebol como rito social, como algo anárquico, né? Pessoas correndo atrás de uma esfera, presente em várias sociedades, em várias épocas. É claro que no início do texto ele coloca do risco de classificar tudo como futebol. Tá vendo? Os astecas chutavam a cabeça, os maias chutavam as cabeças dos seus guerreiros que eles derrotavam, decepavam e ficavam chutando. Olha lá, o início do futebol lá no México. Quer dizer, mas tem algo como rito social, algo ali de anárquico, algo de, vamos assim, como o carnaval, uma inversão de valores, como uma festa, um rito, algo que potencialmente pode sair do controle, tá? É claro que as origens do futebol, mesmo na história da Inglaterra, tem a ver até com violência, né? Tá? Aquela coisa de chutar a bola, as regras não eram ainda conhecidas, não tinha regra praticamente. Então, com a instituição da Football Association no século XIX, temos aí não digo o auge, né, mas o processo do que vai levar à chamada sociedade do controle. Então, você tem o crescimento lá do capitalismo industrial, a sociedade do panóptico, do Jeremy Bentham, tá? No sentido lá dado por Foucault, sociedade do panóptico, a necessidade de rito, de algo que é potencialmente descontrolado, anárquico, entregue ao azar, ao acaso. Então você chuta, a bola quica, ocorre um acidente. A graça, vamos dizer assim, a graça do futebol, ainda cair como rito, é que era uma coisa, você entrava num jogo, num rito, totalmente sem previsão de qualquer coisa. Tudo podia acontecer. Tá? Aí entra a Football Association, define as regras, tal, as coisas ficam mais previsíveis, tempo, regras e tudo mais. É a ideia do controle dos corpos, do entretenimento, o tempo livre do trabalhador tendo que ser controlado. Aí entramos no futebol. Futebol, né? Vamos dizer assim. Que cada vez mais tende à sua industrialização. Ela cada vez mais, o futebol começa a evoluir para a entrada na indústria do entretenimento, que se consolida com a televisão. O appeal, a atração imediata da televisão com o futebol, desde a década de 50, o autor vai traçando, por exemplo, que é marcado pela passagem da bola de couro costurada por uma bola feita, vamos dizer assim, uma bola mais telegênica, tá? Não aquela coisa escura que as pessoas chutam, né? Como a gente pode ver lá na Copa de 50, tal, mas uma coisa mais bem acabada, colorida, sem costuras, uma coisa mais inteiriça, que aparece, que rende mais televisualmente, tá? Que ele fala da questão da memória afetiva, que a televisão vai criar essa coisa da memória afetiva, como o caso da Copa de 70, que para nós consideramos a melhor seleção de todos os tempos, justamente porque foi a primeira transmissão ao vivo de televisão de uma Copa do Mundo. Primeira transmissão ao vivo. E isso tem uma coisa de memória afetiva.
Só que a tecnologia, vamos dizer assim, a fase telênica, né, de tela, né, da televisão, até Humberto Eco chegou a trabalhar isso no Televisão, a Transparência Perdida, da questão da Palio TV para a Neo TV. As imagens da tela começam a suplantar o próprio olhar dos personagens que estão no evento. Juiz, jogadores, e ele passa, por exemplo, o tira-teima da TV Globo na Copa do México de 86. Um momento que você pode congelar o átimo, o instante, o momento. O tira-teima, né? Então, cada vez mais a imagem da tela começa a suplantar a imagem que os atores do evento estão tendo dentro daquele evento. Então, é o momento em que, aos poucos, o futebol começa a partir para o futebyte, com transformações radicais. Então, significa que o olhar das pessoas suplantou o olhar das pessoas que estão lá no evento. Até chegar um momento aqui, que é interessante para a gente logo partir para os assuntos aqui. O relatório do Futebol do Futuro de 2008. Esse texto aqui, o livro é de 2012, eu acho que esse texto deve ter sido redigido em 2011. É interessante que ele fala da mobilidade do futebyte, tá? A mobilidade. Que grande parte das pessoas, ao ver o jogo na televisão, já estão fazendo dupla tela. Eu estou também vendo o jogo em outras, por exemplo, celular, eu estou vendo no computador, eu estou, por exemplo, comentando acho que na época o MSN, né? Sei lá, no comunicador instantâneo, fazendo comentário com as pessoas sobre o jogo, tá? Ou eu vendo o jogo por um outro ponto de vista, por um outro lugar. Até dentro dos estádios as pessoas fazem isso. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu fui ver futebol, quer dizer, claro, desde pequeno, ver o jogo do Santos, meu pai me levava a ver o jogo do Santos da era do Pelé, né, quando eu era pequeno. Mas com essa coisa do replay, tal, eu tive uma sensação muito louca. O Santos fez um gol na Vila Belmiro, eu fiquei esperando o replay. Essa sensação mais louca que eu tive. Isso lá final dos anos 70. Então, vamos dizer assim, essa telênica no futebol já estava... E aí, nossa, coisa louca, peraí, eu estou esperando o replay, eu tô ao vivo, eu não tô vendo televisão. Eu estou aqui na Vila Belmiro, meu, que isso? Coisa louca. Sei, 79, 80, aquela época dos meninos da Vila. Newton Batata, Juari, João Paulo. Eita, ataque, um dos melhores ataques que o Santos tem, mas deixa para lá. Aí ele cita aqui um relatório sobre o futebol do futuro, que eles previam isso até 2020. Estamos em 2024. Futebol do futuro, da empresa de telefonia celular britânica Orange. Então, eles falam que como não existe espaço suficiente nos estádios, clubes e empresas de comunicação podem trabalhar na criação de ricas experiências de visualização para os torcedores, ver TV em 3D nos bares, arredores dos estádios, em casa, tudo sem a ajuda de óculos especiais. Outra inovação é o estádio interativo. As pessoas poderiam colocar óculos especiais 3D e sentir dentro do estádio, ou mais, ver o lance em várias posições possíveis. Diversas câmeras cercando o jogo, e você faria seu próprio VAR. Você selecionaria, isso é que estava no relatório, futebol de futuro dessa telefonia celular britânica Orange, que eles previam para 2020, essa possibilidade. Você faria seu próprio VAR. Com essa ideia que ele fala de mobilidade telênica que o futebyte proporcionaria. Seria uma loucura. Quer dizer, será que a invenção do VAR pela FIFA, uma forma de monopolizar o ponto de vista, o ângulo, diante desse relatório, essa coisa assustadora? Peraí. Então, nessa mobilidade total que o futebyte proporcionaria,
Então as pessoas, qualquer um poderia ver o jogo por múltiplos pontos de vista, que nem o juiz, nem ninguém lá dentro do jogo consegue ver. Então seria uma condição anárquica. Então a FIFA, peraí, vamos monopolizar isso. O ponto de vista vai ser agora do VAR. O VAR que vai decidir tudo. Não tem essa coisa de... E freou esse negócio. Sei lá, me bateu uma teoria conspiratória quando li esse texto. Mas é bem interessante esse texto desse pesquisador aqui, que foi deve ter sido para aqueles eventos da Intercom, né? Esse texto foi apresentado, que ele é professor lá da Federal de Juiz de Fora, tá? E por falar em televisão, né? Estão falando de mídia, a gente tem que entrar o mais rápido possível aqui na crítica midiática.